Boa noite meninas e meninos, que eu sei que são em menores quantidades, né? Minhas seguidoras, uma grande maioria são mulheres. Eu acho que o tema hoje é bem apropriado para esse time feminino, né? Para essa população feminina, e vou dizer por quê. Então eu fico muito feliz de novamente, mais uma semana, estar aqui junto com vocês, né? Podendo estar junto com vocês para falar também sobre um assunto muito importante, que eu recebo quase que diariamente dúvidas a respeito desse tema. Então por isso que eu também resolvi estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho de informações sobre isso, de tirar algumas dúvidas e poder então ajudar, né? Quem está aí do outro lado, né? Gente de todo o Brasil, fora do Brasil aí, me assistindo. E podendo então ajudar essas pessoas que não têm acesso às vezes ao nutricionista, que não sabem que essa disfunção tem muito a ver com a parte alimentar e quanto a alimentação pode então ajudar ou piorar essa disfunção. Bom, e quem é essa disfunção, gente? Essa disfunção é tireoide, ou seja, nós vamos falar hoje das disfunções e da importância dessa glândula no nosso organismo, tá? Então, obrigada aí pelo comparecimento de todas vocês. E eu vou começar então a live de hoje, porque como eu sempre digo, tem tanta coisa pra gente falar, né? E eu sempre falo mais do que devo e uma hora a gente encerra, não dá, é o tempo máximo de eu fazer a live. Para quem tá entrando hoje pela primeira vez, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica e fitoterapia, atendo na Clínica Equilíbrio Nutricional, né? E dentre as problemas, né, que surgem aqui, de disfunções no organismo, a gente tem grande incidência hoje de disfunções da glândula tireoide, tá? Então, a tireoide é uma glândula endócrina que produz hormônios muito importantes que regem praticamente todo o nosso metabolismo. Então, ela é uma glândula que fica aqui no pescoço, que tem uma fórmula de uma borboleta, né? E a gente pode ter vários problemas decorrentes dela. Esse hormônio que ela secreta, né, ela tem dois hormônios importantes que são secretados por elas, é como se fosse um sistema de feedback. Na verdade, a gente tem um eixo que é o hipotálamo, hipófise e tireoide. Toda vez que eu tenho baixa no hormônio produzido pela essa tireoide, eu vou dar um comando para o meu hipotálamo para ele então liberar um hormônio que vai fazer com que uma substância que vai fazer aumentar, estimular essa tireoide a fabricar o hormônio para aumentar então os hormônios que vão agir em todas as células do meu corpo. Então, quando eu tenho hormônio a mais, eu vou fazer uma mensagem de inibição de produção hormonal. Se eu tiver muito hormônio, eu vou fazer essa inibição. Se eu tiver pouco hormônio, eu vou fazer uma estimulação de produção de hormônio. Então é um sistema que a gente fala de retroalimentação. Quando eu tenho menos, eu vou dar o comando para fazer. Quando eu tenho mais, então eu vou dar um comando então para inibir a produção desses hormônios. E quem são esses hormônios? TSH, que é o hormônio então que a tireoide, a hipófise vai fazer para essa glândula tireoide fabricar tanto o T4, que depois vai ser convertido em T3. O T4, gente, é o hormônio tirosina. E o T3 é o hormônio triodotironina, né? Todos eles são dependentes do quê? De uma substância chamada iodo e a tirosina, que é um aminoácido, que é uma proteína. Então, para a gente formar esses hormônios, é necessário que a gente tenha em quantidades adequadas iodo e coma adequadamente proteínas, tá? Por quê? Porque se eu tiver deficiência dessas substâncias, eu vou ter deficiência também na produção desses hormônios, certo? Então, a tireoide, através da produção desses hormônios, ela, como eu disse, ela rege todo o nosso metabolismo. Desde o desenvolvimento do bebê no útero da mãe,
e todo o crescimento, na fertilidade, na parte de cardíaca, pulmonar, hepática, renal, digestiva, neurológica. Então o hormônio tiroidiano, que é o T3, que é a forma ativa dele, ele vai agir em todas as células do nosso corpo. Por isso que a gente dá muita importância para que a tireoide seja uma glândula que funcione bem e que produza adequadamente, em quantidades adequadas e equilibradas, esse hormônio, né? Que é o T3, que tem essa função então em todas as nossas células. A partir do momento que a gente tem uma disfunção que vai comprometer a produção desses hormônios, ou para mais ou para menos, então aí a gente vai ter sérios problemas no nosso metabolismo como um todo, na nossa saúde como um todo. E a gente sabe que esses hormônios, eles também, essa glândula, na verdade, ela sente muito a questão do ambiente que a gente vive. Tem a disfunção da tireoide, tem uma predisposição pequena genética. Grande parte das disfunções tiroidianas, da desregulação da função dessa glândula e consequentemente dos hormônios, vem por questões ambientais, né? Vem por uma questão também de predisposição a você ter doenças autoimunes, né, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, a gente sabe que as mulheres são mais sensíveis com relação a captar os problemas de estresse, de nervoso, enfim, de uma vida mais agitada. A mulher tem uma sensibilidade diferente, por isso que a gente tem muito mais disfunções nas mulheres do que nos homens. Porque essa glândula é muito sensível a essas oscilações emocionais. Tá? Então a gente pode proporcionar uma oscilação na produção desse hormônio para mais e para menos, dependente do ambiente que a gente vive em maior proporção. Só para vocês terem uma ideia, gente, 50% da população tem alguma disfunção da tireoide. Desses 50% não sabem que tem. Né? Porque são pessoas que às vezes não fazem exame, ou às vezes não estão apresentando sintomas. Desses 50% que tem e sabem que tem, 50% são tratadas, outras 50% não. E desses 50% que são tratadas, a metade dela, mais 50%, são maltratadas. Então olha como que a gente tem hoje, né, falta de conhecimento para poder tratar adequadamente esse equilíbrio desses hormônios no nosso corpo e como que a gente tem pessoas que têm esse problema sem saber. Então é importante que a gente faça com regularidade os exames que podem também nos dar um norte com relação a isso. Eu, pelo menos, quando eu peço os exames laboratoriais, eu quando vejo, avalio, recebo os exames laboratoriais, que estão aí incluídos marcadores, que vão estar direcionados para a função, né, que regem, que vão me sinalizar como essa tireoide tá funcionando, eu não só vejo se ela tá já na disfunção, mas como se ela já tem uma predisposição. Por quê? Porque se ela tem já predisposição, eu vou alertar a paciente, eu vou alertar a pessoa para a gente conduzir então uma alimentação adequada que consiga até reverter o quadro e ela não chegue a tomar uma medicação para poder corrigir essa disfunção. Tá certo? Então, quem são os hormônios, quem são os exames que a gente vai pedir para poder saber se a tireoide está funcionando bem ou não? A gente vai pedir o exame do TSH, que é um hormônio tireoide estimulante. A gente vai pedir o exame da T4, que é o tirosina. A gente vai pedir o T3, que é o triiodotironina, né? Nós vamos pedir os anticorpos para saber se essa pessoa já está produzindo anticorpos contra a tireoide. Então a gente tem os 3 hormônios que são antitiroidianos, né? A gente vai pedir todos os 3 anticorpos para poder saber se essa paciente é uma paciente que está com os marcadores em dia, se está tudo equilibrado dentro dos valores de referências ideais, né? Exames dentro de valor de referência é uma coisa, exames dentro de valores ideais é uma coisa completamente diferente,
Porque nós temos que saber, como a gente não prescreve medicação, nós como nutricionistas, se tá muito baixo ou se tá muito alto, quer dizer, ele não tá ideal, a gente já tem que começar a agir através da alimentação ou até da suplementação para poder ajudar essa paciente a modular isso melhor e não chegar a ter o problema, tá? Bom, e quem são então as disfunções que podem ocorrer quais são as disfunções que podem ocorrer com essa glândula? Então a gente tem aí o hipotiroidismo, que é quando essa glândula começa a trabalhar lentamente e produzir menos hormônio do que o necessário, né? Então quando a paciente começa, deixa eu acenar para essas meninas todas aqui, eu vou responder todas as perguntas, viu, gente? Eu prometo, tá? Eu sei que deve ter várias questões aí, várias perguntas e dúvidas, mas... Oi, Marcos, tudo bem? Aí é meu marido me assistindo, sempre aí me dando apoio. É legal, né? Minha tia, que eu já vi aqui, a Miriam, tá? Mas eu preciso me concentrar no assunto que hoje é sério, né? Então vamos lá, eu tenho o hipotireoidismo, que é quando a glândula então funciona mais lentamente, e aí ela acarreta vários problemas. Primeiro, eu começo a aumentar meu peso. Como eu falei, a glândula tireoide, ela faz um hormônio, né? Esse hormônio da tireoide, que é o T3, que é a forma ativa dele, né? Ele aumenta gasto calórico, ele rege gasto calórico, né? Ele dá energia. Então, se eu tenho menos, eu vou ter menos energia, mais fraqueza, menos disposição, vou ter uma letargia, vou estar sempre mole, com sono, constipada, vou começar a aumentar meu peso, como eu disse, vou começar a ter problemas de memória, vou começar a ficar com frio, porque essa glândula também rege a questão de temperatura, de equilíbrio de temperatura nossa. E a gente começa a ter muita pele seca, unha fraca, queda de cabelo, mau humor. Gente, como eu falei, ela mexe com tudo, é horrível. Só quem teve já hipotireoidismo sabe, não é verdade? Gente, quem teve aqui, ó, pode ir falando, né? Só quem teve hipotireoidismo que sabe dizer quanto é ruim a gente ter esse tipo de sintoma, né? E às vezes você fala, meu, do nada, eu em um mês engordei 3 quilos e vai aumentando até descobrir. Apesar que hoje já é um exame, é um protocolo, é um exame de rotina a gente pedir. Mas nem sempre, que é isso também que eu vou falar, ocorre uma alteração nos exames. Às vezes eu tenho um hipotireoidismo subclínico, que eu tenho alguns sintomas, às vezes não tão intensos, leve, mas meus exames estão normais. Né? Então aí uma maneira muito legal, é a hora da nutricionista, da nutrição entrar, porque nessa paciente a gente consegue reverter o quadro muito legal, né? Muito bem, que é a paciente que não tem ainda os exames alterados, mas ela tem já tem alguns sintomas que levam a gente a nos direcionar que ela pode estar desenvolvendo, ser uma futura candidata a desenvolver um hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo, a gente tem aí, ao contrário de tudo isso, é aquela pessoa que está agitada, ela está ansiosa, ela está estressada, ela não para quieta, ela começa a ter temperatura muito alta, pode ter sudorese, né? Então é aquela pessoa que está sempre constantemente, emagrece, né? Ela pode ter um comprometimento não só na parte muscular, também queda de massa muscular, mas também na parte óssea, né? Por quê? Porque o metabolismo dela está trabalhando muito acelerado, ela está com muito T3 e isso faz com que todo o sistema metabólico dela, né? Todo o organismo dela, ou todos os sistemas, vamos dizer assim, todo o metabolismo, ele vai ser regido de uma forma muito mais acelerada e com isso essa pessoa pode sofrer até de insônia, né? Então, problemas de libido, de fertilidade, tudo isso pode estar ocorrendo com a pessoa que está ou com hipo ou com hiper, mas a hiper tem toda essa agitação, é o contrário da hipo, né? Bom, gente, e temos também a pessoa que ela começa a ter também cistos na tireoide. Às vezes o exame tá normal, ela não tem sintomas nenhum, mas ela fala, eu fiz um ultrassom e apareceu um cisto.
é aquela pessoa que tem que ficar em estado de alerta, tem que ficar também sempre observando se ela tem algum sintoma, fazer os exames com mais regularidade, para poder acompanhar esse cisto. Ele pode se reverter, tipo, sumir, como também ele pode se formar um nódulo, e daí para coisas outras futuras. Então a partir do momento que você tem um cisto na tireoide, você tem que ficar com uma observação melhor, tanto nos marcadores dos exames laboratoriais como nos exames de imagem. Se eu tiver nódulo, também, né? Mais um motivo também para mim controlar tanto a parte laboratorial, a parte clínica de sintomas e a parte de exames de imagem. Dependendo do nódulo, o médico ele pode intervir pedindo também uma punção para saber se esse nódulo é benigno ou maligno. Na maioria dos casos, eles são benignos, 5% deles são malignos, que daí então, dependendo, cada caso é um caso, o médico vai entrar aí com o critério mais adequado para poder então combater isso. Até casos que se tira a parte da tireoide ou tira-se a tireoide como um todo, tá? E se a tireoide tiver em disfunção, gente, para mais e para menos, dependendo dos sintomas que essa paciente tem, aí a gente já entra, né, com a alimentação, lógico que eu vou falar para vocês, que é super legal, e a medicação, né? Às vezes é importante que eu entre também aí com a medicação, em virtude de uma oscilação muito grande que eu tô nesses hormônios, e aí a medicação vai me equilibrar. A partir disso, é vida normal, né? A paciente não vai ter mais os sintomas, mas ela vai fazer um acompanhamento, a cada 6 meses eu oriento vocês a fazerem os acompanhamentos para saber se está tudo bem mesmo, se está sendo controlado com aquela dosagem de hormônio que o médico passou, porque até ajustar isso às vezes leva um tempinho. Então é importante que a gente sempre faça os exames laboratoriais, faça os exames clínicos para saber se realmente está sendo adequado aquela posologia, aquela quantidade de medicamento que eu estou tomando, tá? E aí, como eu quero falar agora, é mais pela parte alimentar que eu quero me deter. Essa parte clínica, né, eu tenho que falar porque realmente ela é importante. Eu não posso esquecer também de falar da questão das doenças autoimunes, que é a tireoidite de Hashimoto, né? Eu vou falar sobre o glúten já, viu? Sematânia, vou acenar, deixa eu dar uns ois aqui para quem tá entrando, oi. Exatamente, aumenta muito o peso o hipotireoidismo, né? Putz, e justo pra mulher, né? Você se mata pra poder emagrecer e daí de repente entra numa disfunção dessa e aí é fogo. E vocês podem ver que, assim, doença autoimune, a tireoidite de Hashimoto ou a Graves, a doença de Graves, que também é uma doença autoimune, que acomete a disfunção da tireoide. A Graves, ela vai mais pro hipertireoidismo e a tireoidite de Hashimoto mais pro hipotireoidismo, tanto uma como a outra. É quando eu começo a criar anticorpos contra minhas próprias células. Então tem uma falta de reconhecimento, eu começo a agredir minhas células da tireoide e a partir disso ela entra numa disfunção. Ou para o hipo, como eu disse, ou para hiper na Graves, né? E seja uma ou outra, eu vou ter que cuidar da parte emocional, cuidar da parte de alimentação. Por quê? Porque doença autoimune, ela vem muito pela alimentação, mas vem muito também pelo fator estresse, pelo fator emocional. Às vezes uma perda irreparável, um luto prolongado, mau relacionamento, estresse no trabalho, noites mal dormidas, enfim, né? Quem vive em São Paulo, quem é mulher, sabe que isso é muito fácil acontecer, principalmente com nós mulheres, que a gente abraça tudo, né? Quer abraçar tudo de uma só vez e quer ser a melhor em tudo. Aí é muito arriscado realmente, a gente sabe que é mais promíscuo, né? É maior risco a gente adquirir esse tipo de doenças, né? Disfunção tiroidiana ou as doenças autoimunes. São doenças somáticas aí que a gente sabe que tem muito fundo emocional aí correlacionado, tá? E tem também o bócio. O bócio, ele é uma doença que a gente tinha até muito lá atrás, hoje é mais difícil ter bócio, tanto é pela falta, ele é produzido, tanto é que fica grande aqui o pescoço, parece, fica toda aqui, a glândula, ela aumenta, fica hipertrofiada, né? Tanto pelo excesso do iodo, que o paciente pode dar, e eu vou falar como que a gente pode chegar nisso. Às vezes tem paciente que consome sal demais,
E aí vai ter muito iodo nesse sal iodado, ou por outras vias, né? Ou pelo iodo a menos, que tem menos iodo do que deveria, e aí com certeza também eu vou fazer essa tireoide funcionar mais, para produzir mais, e nisso ela se hipertrofia, ela aumenta de tamanho, aí eu produzo o bócio, né? Que também é uma outra disfunção da tireoide, né? Então são essas, o hipo, o hiper, os cistos, os nódulos, as doenças autoimunes e o bócio, são essas disfunções que a gente tem na tireoide. Bom, gente, e daí? Roseli falou tudo isso, mas tudo isso é bonito, e o que eu posso fazer com a alimentação para poder ajudar? Bom, a partir do momento que eu falei que esses hormônios todos, eles dependem de iodo e de proteína, eu preciso consumir o iodo adequadamente e preciso consumir proteínas adequadamente, né? O iodo, gente, ele tá presente para formar esse hormônio, certo? O iodo, ele tá presente principalmente em tudo que vem do mar. Então, peixes, né? Frutos do mar, marisco, crustáceos, as algas marinhas, tudo que vem do mar, ele é rico em iodo. Principalmente são essas fontes que a gente tem. Tem um pouco na gema de ovo, tem um pouco nas carnes, mas basicamente a gente tem aí. E a gente também tem no sal marinho. Sal marinho ainda tem mais iodo do que o sal rosa. Sal rosa tem, mas em menos quantidade até do que o sal marinho. Então o iodo, ele tá muito aí, porque o sal marinho, gente, é aquele sal bruto que não foi refinado, a quantidade de iodo dele é muito grande. Então a gente pode adquirir a quantidade necessária, que é bem pouquinha a quantidade que a gente precisa de iodo para poder regular essa função tiroidiana, fazer com que haja a síntese, a produção desses hormônios, através do enriquecimento desses alimentos. Agora, cuidado, porque se eu comer muita alga lá no restaurante japonês, se eu consumir muito sal iodado, que o nosso sal tem muito sal que já está enriquecido com iodo, ou se eu comer muitos frutos do mar, eu também posso ter o efeito contrário, ou seja, eu também posso comprometer, né, a função da minha tireoide pelo excesso de iodo, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto às terras, tudo tem que ser uma questão de equilíbrio. Outro nutriente importante, então, são as proteínas adequadas, tanto as proteínas vegetais, né, encontradas aí nos grãos, nas leguminosas, como nas carnes, nos ovos, nos peixes, né, essas são todas proteínas que devem ser consumidas adequadamente na nossa refeição. Um outro mineral super importante que não pode deixar de ter é o ferro, gente. Então, pessoas que têm anemia, ou que têm tendência a isso, ou que têm ferritina baixa, ferro baixo, hemoglobina baixa, por conta de deficiência de ferro, olha lá, eu tô dando, pode beber bebida alcoólica. Ai, aqui vai a... Peraí, eu vou falar sobre isso, mas tem coisa mais importante para me falar. Olha só, pessoas que têm anemia ou tendência a ter anemia, cuidado. Por quê? Para o iodo entrar dentro da nossa glândula tireoide e começar a fazer os hormônios, ele precisa do ferro. Então, cuidado, hein? Olha só, olha na gestação, eu preciso ter o iodo, eu preciso ter o ferro, eu preciso ter aí um desenvolvimento fetal adequado, então cuidado com a deficiência de ferro, né? Vejam aí. Então, quem tem ferro, gente, não tá só nas carnes vermelhas, mas a gente também tem nos grãos, né? Tem nas proteínas animais, mas tem também nas proteínas vegetais. Tem nos verdes escuros, né? Os vegetais verdes escuros. Então, a gente tem aí muito no brócolis, no espinafre, enfim, na rúcula, no agrião, a gente também tem o ferro. Na sardinha, né? Então, posso ter aí um ferro biodisponível, muito bom, que vai me dar essa condição. Fora isso, gente, a gente precisa também ter zinco. Zinco é um outro mineral que é super importante para que a gente também consiga sintetizar, fazer esses hormônios de uma maneira adequada. E aonde está o zinco? O zinco está também nos frutos do mar, predominantemente. Então, para quem não gosta de peixe, não tem o hábito de comer peixes e frutos do mar,
Gente, olha aí a dica. E também tem nas proteínas o zinco, predominantemente. Tem um pouco nas oleaginosas, também de zinco, mas em maior quantidade ele tá nesse tipo de alimento. Então, pelo menos 2 vezes por semana, vamos colocar um peixinho aí, né? Pode também, quem gosta do marisco, quem gosta dos mexilhões, enfim, também pode estar colocando, porque tem muito zinco. E o zinco é bem bacana, é um mineral super importante, não só para a questão da tireoide e formar uma, mas também para a questão imunidade. Então, vocês que já têm o problema da disfunção ou tendem a ter, então vamos caprichar mais em tudo que vem do mar, né? Seja os peixes, seja os frutos do mar, seja as proteínas, que são importantes. E tem um outro mineral imprescindível para fazer aquela conversão entre T4 e T3, né? Quem é esse? É o selênio. Selênio é um mineral que está presente, vocês, grande parte das pessoas que estão aqui me assistindo sabe, que a fonte de selênio nossa é castanha do Pará. Então, a castanha do Pará, se eu comer uma castanha ao dia, eu já vou ter o requerimento de selênio. Então, olha lá, gente, vale a pena a gente comer aí, não é comer um monte de castanha, né? Não precisa comer um monte de selênio. Opa, aqui. Selênio é bom para muita coisa, mas pro estresse, a gente é bom para a parte cerebral, é um antioxidante poderoso e também vai ajudar a fazer essa conversão. Porque se não fizer a conversão, eu também não consigo ter essa forma ativa, né, desse hormônio. Então, vamos lá, gente, recapitulando. Iodo, ferro, zinco, selênio, tá? Não posso deixar de ter esse tipo de coisa. As outras oleaginosas também tem selênio, tá? Mas a principal aí é a nossa amiga castanha do Pará, que vocês podem colocar de N na salada, come uma, né? Leve ali para vocês comerem à tarde, eu sempre faço isso, as receitas sempre vão, ou então põe no peixe, olha aí, ó, vamos fazer um peixe com um pouco de castanha do Pará, fica uma delícia, raladinha por cima, coloca em cima aí das saladas, como eu falei, dos legumes, então, ou mesmo puro, ou com frutas, fica super gostosa, tem várias possibilidades da gente estar usando aí o selênio, tá? E fora isso, gente, a gente tem que também entrar com fibras que são importantes, pré-bióticas, porque eu vou falar toda uma relação que tem entre intestino e tireoide. E tem um eixo aí que está muito intimamente ligado. Ou seja, se eu tiver um intestino constipado, gente, que ele não funciona bem, eu vou ter uma maior produção aí de inflamação, eu vou ter um desequilíbrio de microbiota intestinal, que a gente chama isso de disbiose, tá? Uma produção maior de bactérias do mal, eu vou ter uma permeabilidade desse intestino e vai passar para minha circulação ali, ó, um fragmento de bactérias já, e esses fragmentos de bactérias, elas inibem uma enzima que converte o T4 em T3. Então, se eu tenho constipação, se eu tenho desequilíbrio da minha microbiota intestinal, eu vou ter também uma predisposição, um risco maior de ter uma inflamação, uma disfunção tiroidiana. Uma tireoidite, né? Pelo intestino. Além do mais, se eu tenho uma disbiose também, eu vou ter mais essas bactérias do mal que adoram competir com nutrientes que são importantes para o hospedeiro. Então elas diminuem a absorção de ferro, de selênio e de zinco. Olha só o comprometimento. Elas também vão fazer com que a gente acabe então não tendo essa conversão, diminuindo a absorção desses nutrientes, eu tenho menos vilosidades, essas bactérias vão começar a consumir e aí vou ter problemas que podem ser ocasionados pela tireoide por conta desse intestino. E também a gente não sabe se o hipotireoidismo, já essa disfunção, podendo aumentar então a constipação, como eu falei para vocês, vai também piorar todo o quadro.
né? Então, uma vez que eu tenho fezes paradas, eu não tenho tanta motilidade intestinal, então eu posso também ter um desequilíbrio de microbiota e me levar a ter então mais disfunção da tireoide através disso. Além do mais, gente, se eu tenho também uma produção, por exemplo, bom, vamos lá, recapitulando. Se eu tenho então esse desequilíbrio todo de flora, eu posso então ter essa predisposição a ter essa tiroidite, como eu falei para vocês. Então eu tenho que ter aí, gente, fibras, eu tenho que ter probióticos, que pode ser através do iogurte ou através do kefir. Para quê? Para que eu consiga então restabelecer um equilíbrio no meu intestino, né, de microbiota intestinal, e eu não promova mais essa disfunção, essa inflamação na minha tireoide, certo? Então é importante eu cuidar da função, né, intestinal. E também é importante eu tirar os alimentos alérgicos. E aí me perguntaram sobre o glúten. Então, se eu tiver sensibilidade ao glúten ou se eu tiver uma alergia ao glúten, a gente tem as pessoas que são celíacas, lógico que tem que tirar o glúten. E tem as pessoas que são sensíveis ao glúten, não celíacas. Então, tanto um quanto o outro tem que tirar o glúten. São pessoas que são intolerantes, não conseguem digerir. A partir disso, se eu continuo comendo alimentos ricos em glúten, eu vou promover essa disbiose intestinal e, consequentemente, essa permeabilidade do meu intestino vai fazer, então, esses fragmentos de bactérias irem lá na minha tireoide e não conseguir fazer essa conversão. Como eu falei, não tenho T3 aí por conta dessa desbiose que vai me causar o alimento que eu comi. Da mesma forma, o leite e derivados ou qualquer outro alimento que eu seja intolerante, que possa então promover essa desbiose intestinal. Então eu tenho que remover esse tipo de alimento, tá, gente? Que eu sou sensível. Então, ó, farináceos, carboidratos de uma forma geral, o leite derivado se eu for alérgica ou sensível ou intolerante, o glúten, tem que sair tudo de cena, tá? Para que a gente não tenha mais esse tipo de problema. E também um alimento muito prejudicial, porque eu falei que os que são bons, né? Falei dessa relação entre tireoide e intestino, que está totalmente coligada. Agora eu também tenho que falar, além desses alimentos alergênicos, que outros alimentos que não devem ser consumidos para as pessoas que já têm a disfunção da tireoide. O número 1 entre eles é a soja, gente. A soja, por conter isoflavona, o que acontece? Essa isoflavona, ela vai inibir a conversão desse hormônio e a síntese desses hormônios, né? Então a gente tem que evitar alimentos à base da soja, tanto o grão da soja como a proteína texturizada de soja, a gente vai evitar ao máximo. No máximo, para quem é vegano ou vegetariano, a gente pode estar consumindo no máximo 2 vezes por semana, a partir do momento que você tem a disfunção da sua tireoide, tá? E, se possível, a soja já fermentada, que vai ter menos isoflavona, que é aquela que a gente tem através do tofu, ou através do natto, do miso, que são as formas fermentadas da soja, que aí eu tenho menos isoflavona, menos comprometimento com a minha função tiroidiana. Fora isso, eu também tenho as crucíferas. Não são, eu vivo recebendo aí pergunta de seguidoras com relação à relação de couve e tireoide. Ah, eu tenho tiroidite, eu tenho hipotiroidismo, eu posso consumir couve, eu posso consumir o suco verde? Pois é, gente. Quem tem hipotiroidismo ou quem tem outra disfunção da tireoide, não é interessante consumir o suco verde todos os dias. Por quê? Porque o suco verde tem a couve, que está entre esse grupo das crucíferas, tá? Que tem uma substância que chama glicosinonatos, né? E aí, essas substâncias, elas vão estar competindo com o iodo, e aí não deixam realmente a gente formar, sintetizar esse hormônio. Então, por isso,
é que a gente deve não só evitar cru, na forma cru, porque a hora que você cozinha, você anula essa substância antinutricional, tá? Então, a couve, o brócolis, a couve de Bruxelas, a couve-flor, o nabo, o rabanete, eles estão todos dentro desse grupo. Então, a partir do momento que vocês consumirem muita quantidade e com muita frequência desses alimentos, vocês podem ocasionar um comprometimento maior na sua função tiroidiana, tá? Por causa da competição que eles têm, então, com relação ao iodo, e aí vocês vão ter uma dificuldade de formação, né? Uma diminuição na síntese desses hormônios. Agora, se vocês consumirem na forma cozida, refogada, já vocês vão diminuir a quantidade dessas substâncias e aí não há problema. Se for consumir o suco verde ou algum desses nutrientes na forma crua, no máximo 2 vezes por semana, como eu falei no caso da soja, tá? Bom, fora isso, gente, a gente também tem uma questão com relação a café. Vamos falar um pouquinho da cafeína. Quem toma o remédio já, o hormônio da tireoide, não pode, vocês sabem que tem que ficar meia hora em jejum para poder comer depois, para poder ter uma ação importante a eficácia da medicação no nosso organismo, na verdade. Se vocês tomam um café muito próximo a essa medicação, o café ele anula 50% a eficácia, a cafeína dessa medicação. Então, cuidado, é uma ressalva que eu vou fazer sobre isso. E um outro aspecto importante também é com relação ao cloro, ao flúor e ao brometo, tá? Então, veja bem, o flúor, ele está presente na maioria das pastas de dente. Ele também vai competir com o iodo. Então, cuidado com a questão dessas pastas com muito flúor. Desculpa, eu não estou aqui para falar, não sei se tem alguma dentista, não estou falando do critério da utilização do flúor, não estou contra isso, mas eu tenho que fazer minha parte de falar que o flúor, ele compete com o iodo e acaba, então, não sobrando tanto iodo para fazer hormônio. Pode ser que você comece a ter uma deficiência de iodo a partir de uso constante de muito flúor. Então, cuidado, hoje já existem pastas que são isentas do flúor. O outro problema é o cloro. O cloro também ele vai competir com o iodo, então essas piscinas que a gente sabe que tem uso de cloro, a água nossa é clorada, então cuidado também que a gente tem que ter especial. Agora, vamos pensar que a gente não vai viver numa redoma de vidro, né? O que eu tô dizendo para vocês é o alerta dos bons e dos contras. E o que a gente tem que fazer é colocar muita coisa a favor, e se de repente a gente utilizar alguma coisa contra, que seja uma coisa em menor quantidade, tá? Pra gente poder ter mais a favor do que contra, né? Porque senão também não dá pra gente pensar, né, nessa questão toda, tipo, fazer tudo certo e tirar tudo errado, mas compete a mim estar informando isso pra vocês. E o brometo é aquilo que a gente usa no pão, né, em maior quantidade, né, esse pãozinho francês, então tá cheio disso, então cuidado também, porque ele também tem uma competição com o ferro, né, a nível de receptores para poder entrar na célula. Então, gente, é importante a gente fazer o uso de probióticos, como eu falei, a partir do momento que eu quero ter um intestino funcionando, rico em fibras, como eu falei, alimentação rica em fibras, uma alimentação rica em ferro biodisponível, em zinco, em iodo, com moderação, né? Então, cuidado aí com o sal. Eu preciso ter o selênio aí também na quantidade adequada e preciso ter um controle maior, quem tem já tiroidite, com relação aos produtos de soja, aos produtos, às crucíferas, né? Por causa dessa substância antinutricional que eu falei para vocês, com a cafeína, não é só cafeína, tudo que tem cafeína, né? Não é só com café. Então é o chá preto, chá mate, muito próximo à medicação, então, né, pelo menos dê um intervalo maior para fazer o consumo do café, porque eu sei que geralmente todo mundo toma café de manhã, então tem que ter esses 30 minutos pelo menos, né? Se não for um pouco mais para entre tomar a medicação e o café. E tirar todos esses alimentos alergênicos, né, ou intolerantes, para a gente poder então promover uma saúde intestinal melhor e para que esse eixo entre a sua tireoide e seu intestino seja um eixo favorável para a função tiroidiana ser plena. Além disso, gente, controle de estresse.
Por quê? Porque às vezes a gente vê muito comum aqui no consultório, às vezes você vai fazer o exame, você está pontualmente, naquele momento, passou por uma situação muito estressante e ele vai desequilibrar todos os hormônios. E aí, com o passar do tempo, a sua situação se estabiliza ou pelo menos se conforta e aí você vai fazer os exames novamente, isso tudo pode estar já está em equilíbrio, aí não há nem necessidade da gente fazer então o uso da medicação. Às vezes alterações bruscas de peso, ou aumento de peso muito rápido, ou uma queda de preço com dietas restritivas demais, uma queda de peso muito brusca, essas dietas de modismo, também pode trazer sérias consequências nessa glândula tireoide. E também, se vocês fizerem uso, né, que tem muitas medicações aí que usam o hormônio T3, como eu falei, para como eles regem o metabolismo, o gasto calórico, e tem muitos médicos que às vezes usam o T3 pro emagrecimento, então cuidado, a pessoa não tem o problema e ela desenvolve a partir daí, né? Se ela fizer o uso desnecessário, né, do hormônio que ela já produz. A partir do momento que ela para de tomar essa medicação, ela pode então criar essa disfunção, né? Ou mesmo durante o tempo que ela tomar a medicação. E aí vamos às perguntas então. Estou tomando só o iodo. Então, o iodo, ele é bem-vindo, tipo, ele pode ser... às vezes é prescrito, mas ele tem que ser sempre, cuidado com o exagero, com os excessos, né? Ele tem que ser sempre prescrito por um médico, avaliado a necessidade, fazer o iodo urinário para saber se você tem uma deficiência de iodo que justifique a suplementação e você tomar o iodo, tá, Gislene? Tá? Então, como eu falei, o iodo é importante, assim como o T3 para todas as células do nosso corpo. Então, a gente precisa estar com ele equilibrado. O excesso faz mal e a falta faz mal. Posso usar iodo por conta? Não, não pode, tem que ser prescrito. Não pode tomar iodo de farmácia? Não, tem muita gente que compra o tal Lugol e vai usando aí indiscriminadamente. Gente, tudo precisa ser prescrito por um nutricionista, por um médico. Cuidado, sempre a gente tem que avaliar sintomas clínicos, exames laboratoriais, para poder então estar fazendo uma prescrição justa e adequada de forma individualizada. Nunca façam autoprescrição, porque senão vocês vão piorar. Bom, e aí a Bia fala que também teve tireoidite de Hashimoto, que é autoimune. A doença autoimune, como eu falei, ela pode ser proveniente de uma questão de estresse, pode ser proveniente da questão intestinal também, tá? Então, cuidado. Não, vamos suas lives. Obrigada. Doutora, fala do Lugol. Então, pois é o que eu falei pra você. Lugol é uma substância de iodo que pode ser bem-vinda ou não, depende da sua necessidade. Portanto, não se autoprescreva, automedique. Não pode, gente. O excesso de iodo pode te trazer disfunções importantes, né? Pode ter comprometimentos importantes. Então, sempre vá fazer avaliação para saber se essa é a tua necessidade, a quantidade necessária. Que tireoidite é essa, Hashimoto? Na verdade, é uma doença autoimune, né? Tanto a doença de Graves como a de Hashimoto, que a gente cria anticorpos, né? Que vão combater as células do nosso corpo. Então, começa a ter uma doença autoimune na sua glândula tireoide, né? A gente fala a tireoidite de Hashimoto. Quando os seus anticorpos começam a ter, a gente mede esses 3 anticorpos, né? Que são 3 que a gente tem, e eles começam a estar em quantidades já grandes, né? Inadequadas, fora de valores de referência, e aí é porque você já começa a criar, então, esse comprometimento. Silvana, por que não podemos comer alimentos que contêm glúten? Você não pode comer alimento que contém glúten caso você tenha alguma sensibilidade ao glúten. Grande parte da população tem isso e não sabe, né? Então, quando o glúten é mal digerido, é uma proteína que está presente no trigo predominantemente, mas também está na cevada, na aveia. Então, quando você tem mal digestão dessa proteína, ela se torna inflamatória e a partir daí ela começa a gerar então essa desbiose, esse desequilíbrio de microbiota intestinal, levando então a comprometimento de várias coisas, né? Mais propensa a ter mais doença autoimune, resistência insulínica e também tireoidites, tá? Então, por isso,
Então não é que você não pode, todo mundo não pode, é que grande parte da população, né, tem esse comprometimento para poder digerir. O melhor que você tem a fazer, né, quando você não sabe, não pode ir ao nutricionista, não pode fazer o exame para poder saber, é realmente reduzir ao máximo, não se expor demais a alimentos baseados em trigo, né, provenientes de trigo, principalmente farináceos, né, gente? Então, cuidado, né? Em muita farinha de trigo, muitas receitas aí que vão farinha de trigo, muito pão, que nutricionalmente é pobre e é rico em glúten. Então, não dá pra gente comer excesso de nada, inclusive do glúten, que pode ser realmente um grande vilão de toda a história, né? E se você come pão e de repente fica um tempo sem comer para ver como é que você se sente. Se você tiver que você sente melhor, menos estufada, com menos gases, começa a funcionar melhor seu intestino, você vai ver você é grande candidata aí ter sensibilidade ao glúten, tá? Então, não posso comer sal? Não, não é que não pode. O sal, ele tem que ser controlado, gente, assim como o açúcar. O que não pode é o excesso de sal. Ele não só compromete esse sal iodado, não só compromete a tireoide, porque vai ter excesso de iodo, como também vai sobrecarregar seu rim, vai te inchar, então vai poder dar outros cálculo renal. Lembra das outras lives que eu já fiz, né, Joana? Então, sempre você podendo, é melhor você consumir aqueles frutos do mar, comer as algas, comer os peixes, né? E aí colocar o mínimo de sal possível, ou sal marinho, ou um sal rosa, não exagerar. Lembra da quantidade de sal? Eu já falei, hein? 2 colherinhas de chá ao dia, no máximo, não? São 5 gramas. Bom, o glúten aumenta, então, é por isso que a minha não baixa. Se você tiver sensibilidade, Joana, ao glúten, você pode criar essa desbiose intestinal e o comprometimento na sua tireoide em virtude disso, entre outros problemas, tá? Guimarães. Esse que eu consumo, sal marinho, é bem legal o sal marinho. Ele também é um sal bruto, ele tem todos os minerais aí, como sal rosa, tá? Joana, qual sal a senhora indica? Ou marinho ou sal rosa, são os melhores, tá? Sal. E diz que São Marinho, Maria, opa, Joana, doutora, a senhora é ótima, aprendo tanta coisa. Andréia, oi, tudo bem, Andréia? Qual alimento faz mal ao hipotireoidismo? Como eu falei para vocês, aquelas crucíferas, a soja, cuidado com a cafeína perto da medicação, né? O sal em excesso, esses são os alimentos que mais prejudicam a nossa tireoide. E o nosso intestino, gente, eu vou frisar, bater, porque assim, se vocês soubessem como é importante a gente ter uma flora intestinal adequada, saudável, equilibrada, vocês e lutasse, conquistasse isso, né, para vocês terem realmente, através de uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, rica em fibras, alimento de verdade, vocês iriam evitar uma série de doenças. Não é só vocês manterem o corpo de vocês dentro de um peso saudável. Vocês vão ver a pele, cabelo, humor, energia, vitalidade, cérebro, tudo isso, gente, está dependente do intestino. Então é importante vocês cuidarem do intestino para poder também melhorar a disfunção tiroidiana, tá? Oi, Elaine Freires, boa noite, doutor. Eu trabalho o dia todo com criança e falo muito o que fazer para não ficar com a voz prejudicada. Ó, gengibre, tá? Água com limão e gengibre. Gengibre é ótimo para você não ficar hidratar bem também, né? Aí, Bia, sofri de um aborto espontâneo. Porque eu descobri que estava com tireoidite. Então, tá vendo? Tireoidite de Hashimoto, em virtude até dessa questão, né, da questão de um sofrimento, é lógico, de um estresse para o organismo, e aí você pode ter uma doença autoimune em virtude disso, né? Então, controle o estresse, né? Isso é importante. Como eu falei, isso pode ser até pontual e depois ela reverter, e a gente tem que estar sempre atenta a tudo isso, se cuidando, fazendo exames periodicamente. Boa noite. Depois você pode, por favor, falar sobre o que deve ou não comer no caso de hipotireoidismo? Então é o que eu falei para vocês, né, gente? Olha lá, selênio, ferro, zinco, todos esses alimentos são importantes. Basicamente, eu diria assim,
Coma os frutos do mar, comam mais peixe, comam mais alga, põe uma castanha do Pará ao dia, hidratem bem, comem fibras prebióticas, a batata doce, a biomassa de banana verde, que é um pré-biótico também. É importante, gente, a gente comer alimento de verdade, rico em fibras, saudáveis, as frutas de uma maneira geral. Tudo isso dentro, é lógico, não estou falando desses alimentos específicos, mas de uma alimentação como um todo. É importante para equilibrar todo o seu metabolismo e ter menos risco de você ter disfunções, inclusive o hipotiroidismo, né? Mas eu me detive mais nesses alimentos. Que legal, não sabia. Castanha do Pará é bom para anemia. Castanha do Pará não é a melhor para anemia, ela é bom, ela tem selênio, que é importantíssimo para a gente fazer com que haja então essa entrada do T3 dentro das nossas células, ele consiga agir gerando energia nas nossas células e fazendo tudo o que ele tem que fazer para cada célula do nosso corpo, né? Além de gerar energia. Mas o que é bom para anemia é a gente comer ou as proteínas animais, a carne número 1, e os feijões, para quem é vegetariano, é muito importante. E os vegetais verdes escuros são os que têm mais ferro. E a gema do ovo, né, gente? Não podemos esquecer. Leandro, oi Leandro, tudo bem? Da Almofariz, ó, eu adoro o Leandro, é um super parceiro e tá aí presente na minha live. Guimarães Rodrigo, o que tomar para ajudar a acelerar o metabolismo? Aí já eu fiz uma live sobre termogênicos, né? E aí você deveria assistir para poder também te ajudar. Tá lá no YouTube, vai lá que você vai saber quanta coisa legal que tem sobre acelerar o metabolismo, o que a gente pode fazer na alimentação. O que fazer para diminuir a barriga? Bom, aí tem inúmeras coisas, né? Não é nessa live que eu vou falar. Eu tô falando sobre tireoide, hipertiroidismo, quando está produzindo muito hormônio, o intestino fica funcionando demais. E aí você pode ter episódios de diarreia, vai mais frequentemente ao banheiro, isso pode acontecer sim, tá? Sulfato ferroso é bom para anemia? Sim, aí a gente tem que ver a melhor forma de prescrever o ferro, caso seja necessário, que a gente vê que o paciente já está na anemia mesmo. Pode ser, né, o polimaltosado, o ferro polimaltosado também é uma forma mais biodisponível e menos agressiva de a gente poder estar prescrevendo o ferro, mas tudo a dosagem, a gente sabe que o ferro é dependente de vitamina C para ser melhor absorvido, né, às vezes precisa de um pouco de ácido fólico, um pouco de vitamina B12, então a gente tem que avaliar os exames laboratoriais para saber o que prescrever, que quantidade para cada um, sempre a individualização, tá gente? E sempre prescrito por um médico ou nutricionista. Ô, Lena, sua conexão é horrível, meu Deus, o que eu posso fazer para te ajudar? No meu caso, gente, olha, eu já tenho quase que encerrar. Eu tenho constipação. Quando a minha tireoide está produzindo muito hormônio, o meu intestino fica funcionando. Então, é assim. Então, quando você tem constipação é porque você está produzindo menos hormônio, você tende ao hipotiroidismo. E quando você tem o intestino mais acelerado, não é só essa causa, né, de constipação ou trânsito acelerado. Tem N causas. O que eu falei que é a disfunção da tireoide, seja hipo, seja hiper, também tem uma ação na motilidade intestinal, para mais ou para menos, né? É uma das causas de ter essa disfunção que age na sua motilidade intestinal, não é a única, tá? Doutora, a disfunção da tireoide tem a ver com o fluxo menstrual? Não tem a ver com fluxo menstrual a partir do momento que você tem aí seu ferro adequado. Às vezes tem pessoas que têm muita hemorragia no fluxo menstrual, tendem a ter o ferro mais baixo e aí podem ter um comprometimento para a entrada desse iodo dentro da glândula tireoide, tá? Doutora, dá dica para o crescimento do cabelo. Bom, crescimento do cabelo tem N coisas aí, comer direito, né? Pele, cabelo e unha depende da sua alimentação, hein? Olha só, tem fatores hormonais, mas tem muito a ver com a nossa alimentação. Tem algum chá que seja bom para o hipotiroidismo? Bom, a partir do momento que eu falei desses alimentos, se a gente for pensar em chá, eu tenho que pensar em chá digestivos, né, em chás que vão melhorar a sua microbiota intestinal. Então a gente pode falar do espinheira santa, a gente pode falar do alecrim, a gente pode falar do hortelã, capim-cidreira, tudo isso, por quê? Porque esses chás ajudam toda a parte digestiva, toda a parte de funcionamento intestinal, né, também ajudando então a metabolização toda desses alimentos.
Então aí indiretamente via intestino você pode colaborar. E outra coisa, a gente fica mais inchada no hipotiroidismo, né? Como eu falei, o organismo trabalha de uma forma mais lenta, então aí é bom tomar uns chás diuréticos. Aí é legal também, a gente pode fazer hibisco, cavalinha, né? Que são chás legais, que vão promover bastante diurese e vão te ajudar também a eliminar esses líquidos em maior quantidade, tá? E o chá sempre é confortante. Quando eu falei que a pessoa com hipotireoidismo ela tem mais frio, então o chá quentinho ela vai querer mais alimentos quentes, né? Porque ela vai ficar com uma dificuldade maior de manter a temperatura. Ainda bem que a gente tá chegando na primavera, né, gente? Oi, Marco. Bom, gente, eu acho que eu falei. Como se chama o exame que a senhora mostra que somos alérgicos a alguns alimentos? A gente pode fazer tanto o RAST, né, específico para cada alimento, como também a gente pode fazer o teste de intolerância alimentar, né, que a gente pode estar fazendo. E através dessa análise, né, que é uma gotinha de sangue, a gente vai saber se nós temos anticorpos contra determinadas proteínas de alimentos, e aí então a gente tem que excluir ou evitar ao máximo para poder não comprometer a nossa a questão digestiva, a questão de desbiose intestinal, tá? Mas às vezes até pelos sinais clínicos, a pessoa faz uma anamnese alimentar, a gente faz um inquérito, como ela come e quais os sintomas que ela tem. Gente, né, quem já tem experiência, às vezes só através disso já basta pra gente poder fazer o exame, tá? Então esse não é imprescindível, mas é uma ferramenta a mais. E eu acho que é isso, gente. Eu vou ter que desligar, porque senão isso aqui vai me interromper, não vou conseguir gravar. Nabo e repolho também, gente. Nabo, repolho, rabanete, brócolis, nada disso em excesso. Não que vocês não possam comer, é o excesso, é a frequência que pode causar problema. E a grande parte deles cru, né? Que o cru que é o problema, porque ele não tira essa substância, então, que os glicosinolatos, que é chato de falar, né? Mas é isso mesmo, que está presente nas crucíferas, que são substâncias antinutricionais e que comprometem então a síntese desses hormônios tiroidianos. Bom, gente, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Flúor é um lixo? Não é que é um lixo, é que ele compete com iodo e pode realmente fazer com que você não tenha o iodo disponível para fazer os hormônios, tá? As crianças não podem passar flúor nos dentes, é tóxico? Não, não é bem isso que eu falei. Eu falei que assim, não é que não podem, é que tem que ter cuidado, frequência adequada. O excesso pode realmente comprometer a questão da biodisponibilidade do iodo para fazer a síntese dos hormônios, tá bom? Bom, gente, eu acho que tem tanta pergunta, mas vamos começar a colocar. Pode me escrever as perguntas. Não como soja. Quem tem problema de tireoide, eu não dou soja mesmo. Se comer 2 vezes por semana no máximo. O que é? Vive, sou muito estressada. Cuidado, porque senão sua tireoide vai se comprometer aí. Cuidado, entre outros problemas. Então, gente, é isso aí. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Essa live ela vai ficar por 24 horas. Doutora, tomo água com limão. Depois da meia hora eu tomo hormônio tiroidiano. Pode tirar efeito e remédio? Primeiro você toma o hormônio da sua tireoide, né? Depois de meia hora você vai tomar água com limão. É o inverso, tá? Água pura é o melhor para você poder tomar seu hormônio, sua medicação, que é o hormônio tiroidiano. Doutora, olha as primeiras perguntas. Ai, meu Deus, vamos lá. Tem um nódulo na tireoide, mas fiz exames, estão todos normais. Agora vamos correr. E aí, ó, gente, se eu não conseguir responder alguma coisa aqui, que eu sei que tem um monte de pergunta, como eu falei para vocês, tireoide é um assunto super polêmico e super... um monte de gente tem dúvida. Quem tem hipertiroidismo pode tomar whey e creatina? Sim, desde que seja prescrito adequadamente, mas não tem nenhum comprometimento com relação à sua tireoide. Cleo, aqui Duarte. Tenho 6 nódulos, olha, cuidado, hein? Tá cheia de nódulo, tem que ficar mais atenta. Gente, eu não consigo mais responder. Então, um beijo grande para todas vocês. Tá, olha lá, tá acabando aqui, estão pedindo para mim encerrar. Um beijo, até semana que vem, até a próxima live, tá? E qualquer pergunta, vão lá e me escrevam que eu tento responder na medida do possível. Um grande beijo para todas vocês, uma boa noite, ficam com Deus, tá? Saúde para todas e se cuidem, hein? Tchau, tchau.